Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e permanecendo em Cristo Jesus, porque Ele é a fonte de tudo que Deus exige de você. Ele é a fonte de tudo que Deus tem para você. Espero que você esteja pronto para responder uma pergunta sobre o discipulado. Estamos andando aqui nesse mês, levantando certas perguntas que são importantes para a gente chegar a ter uma resposta que satisfaz. A gente precisa chegar na verdade. E às vezes a gente tem que responder perguntas e pensar e levar todo o pensamento cativo para Jesus para a gente chegar numa resposta que nos liberta, nos livre para amar melhor e cooperar com Jesus nesse projeto de glorificar a Deus. Espero que você esteja pronto para essa pergunta de hoje. A pergunta de hoje é muito a boa pergunta e não é tão fácil. Diz assim: o que pode parar um discípulo? Se você é discípulo de Jesus, o que pode parar você? É uma pergunta interessante, não é? O que pode parar um discípulo? Antes de eu responder com a minha resposta, vamos ver um trecho aqui na Bíblia, no Evangelho segundo João, onde tem uma interação entre Jesus e vários discípulos. E você se lembra dessa história que depois da ressurreição, Jesus apareceu várias vezes para encorajar e enviar seus discípulos. Mas ele tinha que fazer um tratamento com Pedro, porque Pedro negou Jesus 3 vezes e fugiu. Então, quando Jesus aproxima-se de novo para Pedro, ele faz uma refeição para o grupo de discípulos, ele interage com os seus discípulos, mas depois ele encontra seu amado Pedro e ele questiona Pedro. Porque o Pedro, de uma certa forma, eu acredito, ele pensou que ele estava desqualificado, que o que ele fez tinha poder de parar seu discipulado. Então deixa eu ler o trecho e você pode colocar-se nessa conversa e tenta entender o que Jesus está tentando restabelecer com Pedro. Versículo 15 de capítulo 21. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes que todas essas coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem jamais Jesus amava, o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quem te irá trair? Sim.
Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Eu acho que esse trecho responde de uma forma clara a maneira que Jesus lida com discípulos. Ele entendeu que esse discípulo estava deprimido e frustrado e sentindo desqualificado, e ele estava assim, fora de sintonia com o plano de Deus. E Jesus pergunta 3 vezes: você me ama? Você me ama? Você me ama? Mas também ele faz 3 declarações: cuide das minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas. Então eu acredito que a resposta que para mim faz mais sentido sobre essa questão de o que pode parar um discípulo é o discípulo parar de amar Jesus. Quando o discípulo para de viver de uma forma de união de espírito com Cristo, que a gente chama amar, quando a gente ama, a gente se une com uma outra pessoa para o bem dela e para uma interação que glorifica a Deus. Então, quando a gente para de amar Jesus, a gente tem uma doença que é chamada a mente dividida. Ou em Apocalipse, Jesus fala que a gente fica morno. Ele prefere que a gente ou fica frio ou quente. Agora, o Pedro estava nesse estado de ser morno. Ele não estava de volta 100%, acreditando no amor de Jesus para ele. O nosso inimigo é nós mesmos. A gente não luta contra carne e osso neste mundo. Nós lutamos contra forças e poderes que querem destruir nosso relacionamento com Jesus. E a gente tem que compreender que Jesus quer que a gente permaneça no amor dele. O que pode me parar hoje de amar quem eu preciso amar é eu tirar a minha atenção de Jesus e focar em outras coisas. Você lembra que o apóstolo Paulo chegou no momento que ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É uma coisa que não combina, mas essa realidade de eu viver em completa dependência do amor de Cristo e eu permanecer naquele amor e receber daquele amor que está em Cristo a capacidade de amar na companhia de Jesus e também cooperando com Jesus, que é chamado permanecer em Cristo. Então, não tem nenhuma força, nenhuma coisa nesse universo que pode parar o amor de Deus. Então, se eu viver nesse amor e eu continuo agindo, quando ele fala, cuida do meu rebanho, das minhas ovelhas, ele estava dizendo, Pedro, pare de ser uma reação. O que você fez, eu já perdoei na cruz. O que você fez de errado não é mais o problema. O problema é que você precisa voltar para seu primeiro amor. No livro de Apocalipse, essa ideia de a gente perder o nosso primeiro amor significa que a gente saiu dessa essência
da frase que diz assim: eu estou sendo amado por Jesus, momento a momento. Ele me ama neste momento. Mas Ele me ama neste momento para eu cooperar com carregar a minha cruz e estar pronto hoje para entregar o amor para as ovelhas, em primeiro lugar, aqueles que acreditam, mas também amar aqueles que odeiam a gente. Então, para mim, essa questão, o que é que pode parar Carlos McCord hoje, é eu parar de receber o amor abundante de Jesus. Meu problema não é o que está me cercando hoje em termos de circunstâncias. Meu problema é eu começar agora mesmo a receber bem e permanecer nesse amor. Tem uma coisa que me interessa muito. Se lembra no Antigo Testamento, quando Moisés, em vez de falar para a pedra, para tirar água da pedra, ele bateu na pedra? E Deus falou para ele: Moisés, você vem para casa agora, porque você não está mais agora num estado mental, emocional e de fé para liderar esse povo. E parece que ele foi, de uma certa forma, disciplinado. Mas é interessante que no Novo Testamento, na Monte da Transfiguração, Moisés aparece lá. Ele aparece lá. Porque o amor de Deus para Moisés nunca parou. E o amor de Deus revelado em Cristo nunca vai parar na sua vida também, ou na minha vida. Mas tem essa palavra se. Se eu permanecer em Cristo. Se eu cooperar. Então, para mim, essa ideia, o que é que pode parar o discípulo? Eu escrevi assim: o que pode parar um discípulo? Nada. Nada. Somente parar de permanecer na videira verdadeira pode impedir o fluir do amor. Eu existo para amar. Eu sou um ramo da videira e eu existo nessa vinícola. Eu existo para receber o amor de Deus revelado em Cristo, momento a momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu existo para repartir esse amor. E esse amor é cuidar das ovelhas e também pregar as boas novas para as pessoas que precisam receber o amor de Deus em Cristo Jesus. Então, se eu viver um dia de cada vez, eu posso compreender o que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que é que ele usa para fortalecer? O amor dele, a união de espírito entre eu e Cristo. O justo, aquele que ama, quem consegue amar quem precisa ser amada, na hora certa, na maneira certa, um dia de cada vez, a gente sendo justo, então Deus nos apoia para que a gente possa entregar o amor dele um dia de cada vez. E nada no universo vence o amor divino. Nada pode parar o amor contínuo que nasce em Deus. Então, o que pode me parar hoje? É tirar meus olhos de Jesus, viver num estado morno, onde eu estou dividindo a minha atenção entre Jesus e o mundo, as minhas circunstâncias. Mas se eu ouvir a voz dele dizendo: cuide das minhas ovelhas, ele já está dizendo para mim: Carlos, não seja uma reação, seja uma ação do amor. Jesus foi uma ação contínua do amor. Ele nunca pecou, ele nunca impediu o fluir do amor.
Então, a única coisa que pode me parar hoje é eu tirar meus olhos de Jesus e parar de receber o amor de Jesus e começar a ser uma reação em vez de ser uma ação do amor de Deus. É um assunto muito interessante. Medite nisso, porque certamente o inimigo, Satanás, gostaria de distrair você, desviar você, tirar a sua atenção e dividir sua mente. Mas lembra que Jesus nos pergunta: você me ama? Você me ama? Você me ama? Se a gente fala sim, 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 então agora seja uma ação, dar fruto, andar no Espírito. Vale a pena pensar nesse assunto. Eu gostei. Foi bom para mim lembrar dessas coisas hoje de manhã. Que Deus te abençoe.